Estamos na presença do professor José Filipe Pinto, neste jornal. Professor, tínhamos ficado aqui com a questão pendente, o desenho do Parlamento libanês que nos ia mostrar e explicar. O Parlamento é, tal qual como o Governo, dividido. Metade do Parlamento é cristão, metade do Parlamento é muçulmano. Se os nossos telespectadores olharem, veem além muitas cores, mas daqueles 128 deputados, 64 são muçulmanos, 64 são cristãos. Das diferentes grupos de cristãos, dos diferentes grupos de muçulmanos. Mas mostra-nos bem a fragmentação existente. É uma fragmentação porque percebemos claramente que o partido que tem mais deputados tem 17 deputados, 18, salvo erro são 17 ou 18 deputados, e reparem, os nossos telespectadores perceberão que a amarelo está o Hezbollah. E o Hezbollah tem deputados. Está do lado esquerdo. Está do lado esquerdo, que é o lado onde está a parte muçulmana. E não quer dizer que sejam de esquerda, porque há partidos de esquerda e direita de ambos os lados do elemento religioso. Mas a divisão é feita por religião. E o que é que acontece? O Hezbollah é, portanto, ao mesmo tempo um partido, é o mesmo que o Hamas era em Gaza. É ao mesmo tempo um partido que está no Parlamento e um grupo considerado com um ramo terrorista. E o que acontece é que este Hezbollah também tem de ser ouvido para a formação do governo. Sabe porquê? O governo tem 24 pastas, 24 ministérios, 12 para cristãos, 12 para muçulmanos. Então essa divisão está toda feita. Patente em todo lado. O que quer dizer que o Hezbollah, mesmo quando não tem pastas no governo, tem de ser ouvido para saber quem é que vai exercer as pastas xiitas do governo. Porquê? Porque os muçulmanos têm 12 das 24 pastas. Então, o que é que percebemos? O Hezbollah está em toda a vida do Líbano. E então Israel passa o tempo a bombardear, por exemplo, o último bombardeamento foi a que zona? Uma zona civil. E diz que matou, portanto, aquele que era o conselheiro do líder do Hezbollah, o seu sobrinho, e que era, portanto, aquele que era fundamentalmente como que o seu elemento, aquilo que poderíamos chamar quase que o elemento de campo. Ora, o que acontece é que também matou muitas vítimas civis, porque atacou uma zona que é uma zona civil. Mas o Hezbollah está infiltrado em todo o Líbano. Porquê? Percebemos claramente, está no Parlamento, está, portanto, no Exército, em que verdadeiramente 1/3 do Exército é xiita, porque esta divisão foi uma tentativa de conseguir que o Líbano fosse governável. Sabe, o Líbano não teve governo de 2022 a 2025. Durante mais de 2 anos não teve governo. Só passou a ter governo a partir de fevereiro de 2025. Não era possível fazer um governo, dividir as pastas pelas diferentes tendências dentro de cada uma das religiões. E era preciso ter em conta, portanto, o elemento parlamento. O que é que isto prova? O Líbano é já de si um mosaico com muitas peças. É um puzzle muito difícil de encaixar. E quando uma das forças é o Hezbollah, a situação complica-se ainda mais. Qual é o erro de Israel? É que Israel está a considerar que o Hezbollah é o Líbano. E não é verdade. O Hezbollah, embora disseminado por todo o Líbano, é evidente que não é o Líbano. Reparamos que os nossos telespectadores repararam que ele nem sequer é a força maioritária no Parlamento. E também percebemos que o Hezbollah não tem uma palavra a dizer sobre a formação do governo, sobre as pastas, mas que evitam atribuir-lhe pastas. E porquê? Precisamente por causa do seu ramo terrorista. Portanto, o Hezbollah será sempre uma parte complicada para o Líbano, para o governo do Líbano. O presidente do Líbano é, neste momento, como eu expliquei, um cristão maronita. Mas temos de perceber que a pessoa principal acaba por ser o líder do Parlamento.
E porquê o líder do Parlamento? Porque o regime é parlamentar. E o líder do Parlamento, portanto, o governo é responsável perante o Parlamento. Então, o Parlamento que toma todas as grandes decisões. Então, qual é uma decisão? Quando o governo decidiu expulsar o embaixador do Irão. Não foi, ele não saiu. O que é que não saiu? O líder do Parlamento, o presidente do Parlamento, que é xiita, disse: o Irão também é xiita e nós respaldamos a permanência deste embaixador do Irão aqui no Líbano. Quer dizer, isto é impensável em termos de direito internacional. Quer dizer, o governo considera a persona não grata um embaixador de um país estranho. Então, expulsa-o. Esse país tem o direito a retaliar e fazer uma expulsão correspondente. Não, aqui funciona que o Parlamento decide que o governo pode expulsar, mas nós não autorizamos a expulsão. Porquê é que não autorizamos? Porque ele é xiita, e como é xiita, e o presidente do Parlamento também é xiita, o embaixador do Irão no Líbano continua no Líbano. Isto prova o quê? Que este é um país muito complexo, difícil de gerir e sabe o que é que o governo está a tentar agora, Janete? Está a tentar ter o monopólio das armas. O que é que isto quer dizer? Está a tentar ser o governo a controlar as armas. É um reconhecimento de que não o controla. A maioria das armas estão nas mãos não do governo, não do exército regular, apesar do exército já ter 1/3 de xiitas, mas do Hezbollah. Portanto, o Líbano é um pântano e Israel, ao atacar o Líbano, acaba por dificultar ainda mais a situação, que, como eu disse, é uma situação complexa, é uma situação difícil, mas não está ao nível da apocalipse que nós podemos pensar que se vende muitas vezes de que o fim está próximo. O fim está próximo, o fim da guerra, não é o fim do mundo. Professor, e o fim da NATO? Pergunto-lhe, depois destas últimas declarações de Donald Trump e estes encontros também que aconteceram em Washington ontem, que futuro tem a Aliança Atlântica? Eu já escrevi um artigo, juntamente com um colega da universidade, a provar que é todo o interesse da Europa a manutenção da NATO, mas também é do interesse dos Estados Unidos essa mesma manutenção. Donald Trump está aqui a elaborar num imenso erro. Eu trouxe o organigrama da NATO. E o organigrama da NATO vai nos permitir perceber claramente que Donald Trump está aqui a explicar mal a situação. Nós vemos lá em cima, os nossos espectadores veem lá em cima, os Estados-membros. São o Canadá, os Estados Unidos e o resto são países europeus. O que é que acontece? Esses Estados-membros escolhem quem está cá em baixo e ontem foi falar com Donald Trump, o secretário-geral. O secretário-geral acaba por responder perante os membros. E este secretário-geral, Mark Rutte, já falaremos do papel dele. Mas à esquerda há aquilo que se chamam os órgãos civis da organização. E à direita estão os órgãos militares. A Carta de Formação da NATO tem apenas 14 artigos. O 13º artigo explica como é que um membro pode sair da NATO. Mas há um problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dupla condição na NATO. É simultaneamente o membro e é também o depositário. O que é que se chama o depositário? O depositário é o país que guarda todos os textos do acordo e as notificações de qualquer país que pretende sair, podendo sair um mês depois. Então, os Estados Unidos, pela carta, não podem sair da NATO. Mas acontece que Joe Biden fez, em 2023, tomou uma medida, uma lei de autorização da defesa, e esta lei de autorização da defesa, que se aplicou a partir de 2024, diz que os Estados Unidos podem sair da NATO com 2/3 da aprovação do Senado, ou então, diz, se houver uma lei do Congresso para tal. A administração não pode usar verbas federais para este processo. Eu acho que esta lei do direito interno dos Estados Unidos vai ao arrepio da Carta da NATO.
porque na Carta da NATO, nos 14 pontos, sendo os Estados Unidos ao mesmo tempo o membro e o depositário, não está prevista a hipótese do depositário sair. Eu sei que também já houve uma altura em que os Estados Unidos deixaram a França semi-sair. O que é semi-sair? A França permaneceu enquanto membro, a França nunca foi depositário, mas a França não precisava de maneira nenhuma de participar naquilo que se chama o elemento militar. Então significava que os generais franceses não respondiam ao elemento que nós vemos ali em cima, que do lado direito, que é o elemento do Comitê Militar e que é evidente que é o responsável pelas ações militares, portanto... E esse caminho seria permitido aos Estados Unidos, eventualmente? Não pode ser, porque os Estados Unidos é o país que, como eu expliquei, é o depositário. Portanto, ele não pode fazer isso. Semi-saída É seria possível. permitida. Aliás, o que é que aconteceu? De Gaulle estava zangado, não saiu da NATO, mas retirou a parte militar, teve consequências, por exemplo, os militares norte-americanos que estavam em França tiveram de sair, mas a seguir, o que é que vimos? Sarkozy voltou a pôr a França de pleno direito na NATO, nas duas partes. Agora, porque é que eu digo que há aqui um lapso, Janete? É por uma razão muito simples. Se os nossos telespectadores olharem lá para o primeiro elemento, a vermelho, é o Conselho do Atlântico Norte. E o que é o Conselho do Atlântico Norte? É o órgão de decisão política. Portanto, Donald Trump está aqui a elaborar um erro, que é o quê? Donald Trump tinha de pedir a convocação do Conselho do Atlântico Norte. E era o Conselho do Atlântico Norte que decidiria ou não se estavam reunidas as condições para participar na Guerra do Golfo. Não eram os países a nível individual. Ora, ele dirigiu-se aos membros da NATO. Não se dirige aos membros, dirige-se à organização. E a organização tem um órgão que tem aquela que é a figura principal, Mark Rutte, mas depois tem um órgão colegial de todos os 32 membros, que é esse que toma as decisões políticas. Portanto, o que é que Donald Trump, enquanto membro, enquanto líder, deveria fazer? Deveria convocar o Conselho do Atlântico Norte. E o Conselho do Atlântico Norte decidiria se iria apoiar ou não iria apoiar esta intervenção. Donald Trump colocou o ónus nos países, na Grã-Bretanha, na França. As decisões individuais não funcionam no âmbito da NATO. Portanto, há aqui um erro de Donald Trump. Ele agora também pode exercer uma espécie de vingança sobre os membros da NATO que não participaram, designadamente a Espanha, a Finlândia, a França, o Reino Unido. Sim. Mas não sobre a organização. E porquê? Porque a organização é uma coisa, os Estados-membros são outra completamente diferente. Muito bem, professor, muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa tarde. Obrigado, até amanhã. igualmente. Encontramos até amanhã. aqui neste Jornal amanhã. Até lá.